E esse vídeo em questão a gente vai falar a respeito de práticas relacionadas ao treinamento de força para ganhos hipertróficos, mas também relacionados ao powerlifting. Tudo meio junto e misturado, e vocês vão entender por quê. Bom, pessoal, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, né, até fazendo um adendo antes, como eu sou professor, eu não tenho um roteiro aqui. Então eu gosto de ir falando, as ideias vão vindo na cabeça, de forma que nós vamos construindo o conhecimento, né? Pois bem, gente, olha só, a primeira coisa que eu gostaria de orientá-los é a respeito de treinos pesados. E a primeira, vamos dizer assim, uma regra de dedo é não se treina pesado sempre. Por quê? Por vários motivos. E da onde saiu isso? É assim, ó. Nós, powerlifters, levantadores de peso, por mais amador, né, que eu sou um atleta amador, então eu não tenho cargas astronômicas, né? Eu tenho um supino muito bom, um terra mediano e um agachamento ruim. Mas no geral, mesmo as cargas ruins, ainda está muito acima da média da população. Está muito longe da população normal. E aí quando você pega é, um vídeo de um powerlifter treinando leve, esse leve dele já é mais pesado do que a máxima capacidade de uma pessoa normal. E isso dá uma falsa sensação de que o powerlifter treina pesado sempre, quando isso não é verdade. A gente não treina pesado sempre. Na verdade, a gente acaba treinando, na média, a gente acaba treinando mais de moderado para leve do que pesado. Sessões pesadas é uma, duas na semana e bem espaçadas entre si. Por exemplo, levantamento terra é uma segunda-feira e dali 14 dias que o cara vai fazer um terra muito pesado de novo, né? Então, por que não se treina pesado sempre? O primeiro motivo é o seguinte: quando a gente fala de exercício físico, musculação, treinamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o músculo. Só que não é só o músculo que está envolvido no exercício. Você tem tendões, ligamentos, cartilagens, tecido ósseo e o sistema nervoso, que é quem dá o comando para o seu músculo se contrair. E todos esses tecidos, eles têm o que eu vou chamar aqui de curva de recuperação diferente. Então, assim, o músculo, se você faz uma série máxima ali, ó, vamos supor, 3 séries máximas, o que eu quero dizer com máxima? Até a falha, ele vai demorar tranquilamente uns 3 dias até que ele tenha recuperado a sua força e as suas estruturas para que você possa dar um estímulo de novo. Agora, olha bem o que eu falei, eu disse 3 séries. E o nosso treino é composto por muito mais séries, muito mais exercícios, muito mais repetições. Ou seja, a recuperação já fica abalada. Então, o músculo, ele até se recupera rápido. Agora, outros tecidos que são pobremente vascularizados, ou seja, tem poucos vasos sanguíneos irrigando, eles demoram mais para se recuperar. Então, os tendões demoram mais, as cartilagens demoram mais, o osso demora mais e o sistema nervoso também. E qual que é a questão do sistema nervoso no sentido de dar o comando? É porque o seu sistema nervoso está envolvido em outras atividades do dia a dia. E ele também sofre influência de outros estressores. E aí você puxa aquele treino pesado hoje, amanhã você está destruído, zero motivação, zero ânimo. Não chega a ser sonolência, mas é aquele corpo mole. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Então esse é um dos primeiros motivos pelos quais não se treina pesado sempre. Você tem que deixar o seu organismo recuperar. O segundo motivo é assim, ó. Vamos chamar o treinamento, vamos dar 3 domínios de esforço para o treinamento. Um domínio leve, um domínio moderado e um domínio mais pesado, tá? Teria um quarto domínio que seria o competitivo, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Domínio de intensidade de esforço físico, ou seja, traduzindo em outras palavras, quanta carga você levanta. Quando você fica treinando a mesma coisa sempre, ou seja, se você fica treinando moderado, 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 ou pesado, 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 ou leve, 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 acontece uma coisa com o treinamento, com o organismo, que é a monotonia. O que vem a ser a monotonia? Aquela natureza daquele estímulo que vem sendo aplicado sempre, o corpo para de responder. Então o treino ele tem que ter uma flutuação onde você tem
Cargas mais altas, mais baixas, moderadas, mais altas, mais baixas, para você, ao mesmo tempo que possibilita a recuperação, para que você perturbe o seu organismo e ele busque se adaptar a um novo patamar de força, de resistência, de velocidade, daquilo que você está treinando. No nosso caso, nós estamos falando de força. Então, não dá para você ficar treinando pesado sempre, porque você tem que mudar a natureza do estímulo, entende? Ficar levantando a máxima carga sempre não vai fazer você ficar forte, porque você precisa de volume também, de quantidade de treino. Ficar fazendo uma repetição... Cachorro! Você ficar fazendo uma repetição todo dia não vai te deixar forte, tá? O máximo que vai acontecer, em 3 dias você começar a sentir uma dor esquisita, né? Bom, acho que essas são as considerações e eu creio que ficou bem claro por que não se treina pesado sempre, né? Eu não consigo dar um exemplo aqui de treino porque isso chega até a ser antiprofissional, no sentido de que você tem pessoas diferentes, sexo diferente, idade, níveis de força. Então, todas essas variáveis vão influenciar em como o design da sessão de treino, do programa como um todo, irá mudar, né? Então, só dando um exemplo aqui, ó. Indivíduos mais leves se recuperam mais rápido. Mulheres se recuperam mais rápido. Indivíduos mais fortes e maiores recuperam mais lentamente. Tá vendo como é que o cenário muda? Então não dá para eu criar um modelo aqui que possa ser, no geral, seguido. Mas, no geral, se você teve um treino pesado, o próximo é leve. Não tem jeito. Então sempre vai ser isso aqui, um pesado, um leve, um pesado, um leve, tá? E agora um outro assunto interessante que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do tal do PR, né? Recorde pessoal. Gente, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Se você fica batendo PR toda hora, isso mostra algumas coisas para gente. Primeiro, você é uma pessoa muito nova, e quando você é uma pessoa nova, a sua janela de adaptação é grande. Você, toda hora, toda semana, você aumenta 1 quilo se você quiser. Segundo, isso mostra que você é destreinado, mesmo que você seja novo ou velho. Isso mostra que você é destreinado. Por quê? Porque a sua janela de adaptação é grande. Ou seja, você pode aumentar 1 quilinho ali a cada semana. Então, parem com essa questão de querer ficar batendo PR toda hora, porque isso não significa muita coisa. Não significa nada mesmo. E ainda para piorar, é o seguinte. Você tem 2 cenários aqui que eu vou descrever para vocês. Isso é uma questão de experiência de treinador. Todo mundo que treina há um bom tempo, já passou por diferentes programas de treinamento, vai ter essa mesma percepção. Qual que é a percepção? Bater PR, melhorar sua marca num exercício acessório. Isso não diz nada a respeito do exercício principal. Por mais que a ideia seja ter uma transferência, e haverá, mas você ter batido PR no exercício acessório não significa que o principal melhorou. Então esse é um ponto. Então a galera posta vídeo lá zerando voador, zerando cadeira extensora, 900 quilos no leg press. Gente, isso não significa nada, tá? Não significa nada. E a segunda coisa é a seguinte, ó. Pensem comigo. Quanto mais pesado está, você não faz menos repetições? E aí quanto mais leve vai ficando, mais repetições você vai fazendo, não é verdade? Com o treinamento, a gente tem adaptações específicas com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente está estimulando. Você pode muito bem bater um PR com uma carga leve. Exemplo, uma carga que você estava fazendo 6, tá moderado para pesado já, tá um tanto quanto pesado. Uma carga que você estava fazendo 6, você passou a fazer 8. Ou seja, o teu nível de força aumentou. Mas eu tenho uma notícia triste. Você ficou mais resistente, mais forte para essa faixa de repetições. Não significa que isso se transferiu para o máximo. Por quê? Porque para o peso máximo, uma única repetição 100%, existe fator técnico, existe fator qualidade do movimento. Então não adianta também ficar batendo PR em repetições altas, porque isso não se transfere com tamanha escala que a gente espera para as cargas máximas. Assim, ó, gente, até 6 repetições você tem uma percepção de peso na barra. De 6 para baixo, a coisa muda de cenário completamente. Tudo fica muito pesado, muito desconfortável, a chance de erro é grande, né? Então é isso que eu gostaria de ter falado para vocês. Obrigado para quem ficou até aqui
e nos vemos numa próxima. Um abraço.